Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 25, transformação de deformação. Sabemos que um corpo submetido a uma tensão normais, σx, σy, σz, apresentará deformações, EX, EY e EZ. Nessa aula nós calcularemos a deformação em qualquer referencial linha, transformação de deformação. O mesmo corpo sujeito a tensões cisalhantes no plano XY, XZ e YZ sofrerá deformações por cisalhamento, também conhecido como distorção, gama XY, gama XZ, gama YZ. Vamos achar essas deformações por cisalhamento ou distorções em qualquer referencial X'. Só que esse aqui é o estado de deformação geral, o que nos interessa é só no plano, deformação plana. Então vamos eliminar um dos eixos, por exemplo, o Z. Então um corpo submetido a tensões normais X e Y terá deformações na direção X e Y e nós vamos achar as deformações em qualquer direção no referencial X' e Y'. Como que nós vamos fazer isso? Por meio do círculo de Mohr ou das equações. Esta aula é análoga à aula 21, transformação de tensão. Por isso, se você está assistindo essa aula e não assistiu a aula 21, recomendo que você volte lá. Da mesma maneira, sujeito a uma tensão cisalhante no plano XY, a nossa estrutura, o nosso corpo vai sofrer uma deformação por cisalhamento, também conhecido como distorção. E nós calcularemos essa distorção em qualquer referencial X', Y', por meio de equações e por meio de círculo de Mohr. Lembrando que a lei de Hooke, tensão normal é igual ao módulo de Young vezes a deformação. E a tensão cisalhante é igual ao módulo de elasticidade transversal vezes a distorção. A lei de Hooke para a tensão normal e a lei de Hooke para a tensão cisalhante. Na aula 21, nós demonstramos todas essas equações. Calcular a tensão normal, X' para qualquer valor de θ, conhecido σx, σy e o tal xy. Calcular a tensão normal na direção Y', conhecendo os valores de σx, σy e tal xy. E calcular a tensão cisalhante para qualquer valor de θ, conhecido σx, σy e o tal xy. Bom, nessa aula, nós vamos fazer a mesma coisa, só que olhe a analogia. A deformação na direção X' é igual a EX mais EY sobre 2, mais EX menos EY sobre 2, cosseno de 2θ, mais a distorção dividido por 2, seno de 2θ. Compare essa equação com essa primeira. Ela é análoga. Percebem? Σx eu troco por EX. Σx por EX, σy por EY. E a tensão cisalhante nós trocamos pela distorção dividido por 2. A deformação por cisalhamento dividido por 2. Por analogia também, ó, σy' e y'. Olha só, compare. E aqui a tensão cisalhante X' e Y', o análogo dela aqui vai ser distorção dividido por 2. Compare. Não demonstraremos essas equações, porque as primeiras nós demonstramos, essas outras não vou demonstrar, porque o raciocínio é o mesmo. O que você tem que saber é a analogia, lá na aula 21, transformação de tensão. Aqui nesta aula é transformação de deformação. Quais são as analogias? Troca-se tensão normal X por EX, tensão normal Y por EY, e tensão cisalhante aqui você troca por distorção dividido por 2. Na aula 21, transformação de tensão, também achamos o círculo de Mohr, que nós poderíamos fazer transformação de tensão ou por equações ou por círculo de Mohr. Aqui é a mesma coisa, transformação de deformação, podemos usar as equações que acabamos de mostrar ou pelo círculo de Mohr. Olha lá na aula 21, aqui era a equação do círculo de Mohr, para tensão, a tensão média e o raio do círculo. Por analogia, olha só agora aqui na transformação de deformação. As equações são análogas. Onde era σx', coloca o EX'.
A tensão média, olha, nós vamos colocar por deformação média, que é EX mais Y sobre 2. O raio, lá na transformação de tensão, aqui é o raio na transformação de deformação. Então, construímos o círculo de Mohr. Na abscissa, colocamos a deformação linear. Nas ordenadas com positivo para baixo, colocamos a distorção dividido por 2. Veja, esse é o diferencial, dividido por 2, é a diferença. O centro é a tensão média, a deformação média. Localizamos o centro. Uma vez conhecido o raio, traçamos o círculo. Pura analogia com a aula 21, transformação de tensão. Essa deformação, nós achamos aqui, deformação por cisalhamento ou distorção, nós explicamos isso na aula número 5. Então, se você está tendo alguma dificuldade nessa gama, que é a deformação por cisalhamento ou distorção, vá até a aula 5 e revise. Continuando, olhando para o diagrama de Mohr, para o círculo de Mohr, já sabemos que a máxima deformação E1 ocorre aqui e a mínima ocorre aqui. Podemos escrever que a máxima é a média mais ou menos o raio. Então aqui está o E1, que é a média, deformação média mais o raio, e aqui é o E2, que é a deformação média menos o raio. Também podemos observar aqui a distorção máxima, só que é dividido por 2, ó, que é igual ao raio. Distorção máxima dividido por 2 é igual ao raio, então a distorção máxima é 2 vezes o raio. Vamos marcar um ponto, né, aqui nosso círculo de Mohr. Estado de deformação aqui. Aqui o nosso elemento de volume tem uma deformação EX, linear EX, e uma deformação ou distorção gama sobre 2. Olha, X no plano XY. Marcamos aqui. Bom, então observe que este ângulo aqui é 2 vezes o θ principal. Aqui esse ponto A é quando X e X' são coincidentes, é igual a 0. Os dois eixos estão coincidentes. Lembrando que o sentido anti-horário é o sentido dos ângulos positivos. Olha aqui, eu vou sair do ponto A e vou chegar aqui na deformação máxima, no plano principal. Eu andei no sentido horário, então esse ângulo aqui vai ser negativo. E lembrando que sempre que a gente anda no círculo de Mohr é o dobro do que se rotaciona o nosso eixo. Então esse eixo, esse ângulo aqui é o dobro do ângulo principal. Então eu saindo do θ igual a 0, eu preciso rotacionar o nosso referencial no sentido horário, ou seja, negativo, de acordo com a convenção de sinal, e de um ângulo 2θ aqui no círculo de Mohr, lá no referencial é só θ, que é o θ principal. Podemos calcular a tangente 2θ como sendo cateto oposto sobre adjacente, ou pela fórmula. O θp é a orientação do plano principal, é a orientação do plano onde nós teremos a máxima deformação. Conhecido o θp, olha só, se eu partir daqui do ponto de principal, esse ponto principal, deformação máxima, e for até o plano de deformação ou distorção máxima, no círculo de Mohr nós giramos de 90 graus, no nosso referencial nós giramos de 45. Então o θs é o θp mais 45. Onde o θs também se pode calcular por essa equação, é a orientação do plano de distorção máxima. E lembrando, olha só, essas duas tangentes, uma é inverso da outra com sinal trocado. Igualzinho nós fizemos na aula 11, transformação de tensão. Por isso que eu repito, se você está tendo alguma dificuldade nessa aula, volte até a aula 11, 21. Aula 11 não, 21, que lá nós fizemos detalhado, passo a passo, essas demonstrações. Com isto, vamos agora fazer um exemplo. O estado plano de tensão num ponto tem componentes de EX, 250 vezes 10 a menos 6. Veja que não tem dimensão, é adimensional, né? Ou milímetro por milímetro, também estudamos isso lá na aula 5. EY menos 150 vezes 10 a menos 6. Esse sinal negativo é que vai sofrer encurtamento. E o gama XY, ó, a distorção, ó, 120 vezes 10 a menos 6. Determine as deformações principais e a orientação do elemento sobre o qual elas atuam.
Então vamos aqui a figura, tá? Observe aqui a figura, né? Sofreu uma deformação tanto no comprimento quanto na forma. Então tem tensão normal e tem tensão cisalhante atuando aqui. Vamos calcular as deformações principais, o E1, o E2, e que ângulo, em que direção que ocorre essas deformações. Máxima e mínima, respectivamente. Vamos usar o círculo de Mohr. Então, primeiro achamos o centro do círculo de Mohr, que é a deformação média. É o EX mais o EY dividido por 2. Substituindo os valores de EX e de EY, vai dar 50 vezes 10 a menos 6. Achamos o centro do círculo de Mohr. Vamos agora achar o raio do círculo de Mohr. EX menos EY sobre 2 ao quadrado, substituindo os valores, fazendo as contas direitinho, resulta em 208,8 vezes 10 a menos 6. Esse aqui é o raio do círculo de Mohr. Conhecido o centro, conhecido o raio, vamos construir o círculo. Nas abscissas, colocamos a deformação linear. Veja que eu já estou colocando vezes 10 a menos 6, para simplificar um pouco. E nas ordenadas, a distorção dividido por 2, e também vezes 10 a menos 6. Vamos localizar o centro? O centro é a abscissa do centro, é 50. 50 vezes 10 a menos 6, positivo, localizamos. O raio é 208, conhecendo o raio e o centro, traçamos o círculo de Mohr. Uma vez conhecido o círculo de Mohr, aqui é a deformação máxima. Essa deformação máxima vai ser a deformação média mais o raio. Média nós sabemos, o raio também, resulta em 258,8. Então, esse ponto aqui é 258,8 vezes 10 a menos 6. A deformação mínima é esse ponto aqui, que vai ser a média menos o raio. O raio menos a média em módulo, né? Média menos o raio. Vai dar menos 158,8, que corresponde a este ponto. Estas são as deformações principais, que é o que o exercício está pedindo, o E1 e o E2. Agora, precisamos saber em que direção que essas deformações ocorrem. Direção, qual ângulo? O θp. Para sabermos isto, nós vamos localizar esse ponto aqui, essas deformações, EX, EY e gama XY. Olha, eu já até marquei o pontinho. Nesse ponto aqui, o EX vale 250, positivo. E o gama sobre 2 vale 60. Que o gama vale 120, mas aqui é gama sobre 2. Não vamos vacilar, né? Então, marcamos um ponto. Uma vez marcado esse ponto aqui é o ponto do θ igual a 0. É a nossa referência. Se nós andarmos no sentido anti-horário, chegaremos até o ponto plano principal. No círculo de Mohr, a gente gira o dobro, né? Então, isso aqui é 2 vezes o θp. E para se calcular esse θp, basta fazer cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que o cateto adjacente vai ser 250 menos 50, que resulta em 200. Logo, a tangente de 2θp vai ser 60, cateto oposto, dividido por cateto adjacente, que é 200. Resulta em 0,3. Resolvendo, o θp de 8,35 graus. Olha só, saímos daqui no sentido anti-horário, então esse ângulo é positivo, tá? Então, saindo desse ponto, desse estado de tensão aqui, temos que girar 8,35 graus para chegar na direção em que as deformações é máxima, o E1 é máximo. Nós temos as deformações principais, tá? Com isto, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal, dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou, mas deixe comentários dizendo que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Este é um canal de educação. Ajude um canal de educação a crescer. O nosso país está precisando muito de educação. Até a próxima.